Lutar pelo direito de viver na terra onde nasceram seus ancestrais. Esse é o tema do documentário Trindadeiros, 30 anos depois, que o programa Contraplano, que começa agora, traz para você. E para debater essa produção de 90 minutos, estamos aqui com o realizador Davi Paiva. Tudo bem, Davi? Beleza. Davi, esse é seu primeiro documentário? Esse é o primeiro documentário que eu produzi. E ele fala sobre Trindade. A Trindade é uma praia, para quem não conhece, está ali na divisa entre São Paulo e Rio, no litoral norte, né? É isso mesmo? Trindade é uma vila caiçara, localizada na cidade de Paraty, entre São Paulo e Rio de Janeiro. É uma vila caiçara que, durante a década de 70, sofreu com a especulação imobiliária. Era uma vila que vivia da pesca, do plantio de subsistência, e onde, de repente, após a construção da rodovia Rio-Santos, os moradores se viram vivendo sob forte pressão imobiliária e uma luta de 10 anos que aconteceu lá, que trouxe graves consequências para a comunidade, e depois de muita luta, os caiçaras conseguiram permanecer no local. E essa produção ela é de que ano, Davi? Essa produção é de 2008, na verdade é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo que eu fiz em parceria com o repórter cinematográfico Silvio Delfim, e depois a gente deu andamento devido à qualidade da produção, participando de alguns festivais. Nós vencemos o Festival Aprendizes de Cinema de Taubaté, Festival de Cinema de Arraial da Ajuda, Festival Internacional de Cinema de Paraty, e graças a Deus uma produção que deu certo, que causou mudanças na comunidade e abriu muitas portas aí pra gente no audiovisual. Quer dizer, a história do documentário ela começa nos anos 70 e chega até mais ou menos que data? Chega mais ou menos à atualidade, 2008, né? A história basicamente durante o governo militar. O governo militar acabou facilitando para que empresas multinacionais tomassem conta das margens da rodovia Rio-Santos, né? Trindade fica ali pertinho da Rio-Santos, bem na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. De repente uma comunidade que vivia sem luz, que vivia da pesca, que vivia do plantio, de repente se viu ameaçada, né, por um grande empreendimento financeiro, uma empresa que trouxe jagunços armados, expulsando as pessoas das suas casas, estuprando professoras da comunidade. Realmente foi uma luta muito violenta que a gente retrata toda essa história até chegar na atualidade. Hoje Trindade é uma vila que vive do turismo e sofre com o progresso e vive sérios problemas com relação ao progresso desenfreado e até hoje com relação à especulação imobiliária. E a produção contou com algum apoio, algum recurso, ou é uma produção independente? A produção, na verdade, é um sonho que eu sempre tive desde criança. Eu sou caiçara, nasci em Trindade, a minha mãe viveu essa luta, os meus avós foram expulsos da praia. Então é um sonho que a gente realizou, que nós não contamos com a ajuda de nenhuma empresa, nenhum órgão financeiro. Nós bancamos essa ideia e, com muito custo e vontade de realizar esse trabalho, conseguimos e obtivemos sucesso, graças a Deus. Então agora nós aqui no Contraplano vamos conhecer esse trabalho do Davi e do Silvio, e você fica agora com o documentário Trindadeiros, 30 anos depois.
Não seja mais. Antigamente a Trindade toda era nossa, né? Era dos nossos avós, nossos pais. Porque só moravam os pescadores, a aldeia, né? Do pescador, né? Então a Trindade toda era sua, era nossa, porque a família era grande. Não tinha divisa aqui. Tinha divisa de roça, de poço lá em cima, né? Mas onde morava só tinha o respeito. Um dava o respeito ao outro que morava aqui, o outro morava ali, o outro morava ali. Então nós éramos uma aldeia muito unido, né? Então a Trindade, a praia toda era sua, sabe? Pescava em todo lugar, andava a Trindade inteira. Hoje em dia está tudo cercado de arame, né? Os portos antigos que tinha nome, hoje está fechado. Olha, cara, quando a gente ouviu falar da Rio Santo, a gente, sabe, diz, poxa, será que vai ficar as coisas mais fáceis para a gente chegar até Paraty? A gente trabalhava na pesca, trabalhava em Santos. Hoje, será que vai ficar mais fácil para a gente chegar em Santos ou chegar no Rio? A gente vai subir esse morro, vai tomar o ônibus aí logo perto aqui, vai tomar café em casa e vai almoçar em Santos. Realmente isso aconteceu, cara, mas com a abertura da Rio Santo, trouxe, sabe, para essas comunidades que moram no litoral, foi um inferno. Esta é a história de um povo que vivia da terra e do mar, que morava no Brasil dos confins e foi surpreendido pelo chamado milagre brasileiro. Rasgaram-se grandes estradas para integrar o país e disseram que isto era o progresso. O município de Paraty, antigo porto esquecido desde os tempos coloniais, é um verdadeiro retrato desta integração. O que acontece, principalmente nos anos 60, vários fatores que se uniram e que deu toda essa questão de terra no litoral. Primeiramente, nós tivemos um golpe de Estado em 64 e o discurso do Marechal Castelo Branco foi exatamente a abertura do Brasil para o capital estrangeiro. Naquela época havia guerrilha urbana nos países europeus, como Weimar-Hof, e o capital tinha medo de ser investido na Europa, então eles vêm para a América Latina. Entre esses investimentos que se pretende fazer no país, um estava mais do que maduro, que era a abertura de uma estrada, como existe em muitas partes do mundo, uma estrada que abrisse para o turismo brasileiro internacional as suas melhores áreas. Então apareceu, uma ocasião apareceu, isso é antes da vendagem, o papai da vendagem nem sabia disso. Aí apareceram dizendo que a Trindade era deles. Que o pessoal saísse da Trindade para fora, que a Trindade era deles. Eles tinham comprado aí de uma nação e era deles. Aí disse que esses homens eram um pouquinho, mas se ajuntaram e disseram, você aqui não tem nada. Na Trindade você não tem nada aqui. Diz que saíram, meteram a vara neles, que levaram até o Deus me livre. Eles avoaram, nunca mais voltaram. A Trindade era fora da Laranjeira. Eles compraram a Laranjeira e queriam pegar essa terra aqui. Até lá a divisa do Camburi. Eles diziam que era deles. Mas eu nunca vejo na minha cabeça
que eu ia sair daqui assim. Vieram tomar conta da terra da firma. Eu falei, mas que firma? Eu estou com essa idade, nunca vi firma aqui dentro. Falou, não, terra da firma, as partes de laranjeira, é fundo de laranjeira e tal. Aí eu falei, sabe, eu não acredito. Como? Entendeu? Vocês armados desse jeito, cercado, eu fui cercado por arma, por 4 carabinas. E aí eu falei que eles eram os invasores, cara. E era mesmo. Você já pensou aqui na Trinidade aquele monte de jagunço, cara? Sabe, tudo armado. Você via nego passar aí na praia aí, ó, de metralhadora, de fuzil. Era um terror. Houve estupros, né? Porque, por exemplo, a companhia, como eles chamavam, não tinha interesse que a escola funcionasse. A violência que eles fizeram, a mais braba que nós sentimos foi estuprar a professora, né? Esse papo correu aí porque aconteceu, né? Porque a escola sempre é um elo de ligação entre as famílias, porque se seus filhos têm onde estudar, eles não vão embora, mas se os filhos não têm onde estudar, muitos vão embora. A companhia é a Paraty Desenvolvimento Turístico, união de 2 multinacionais, a Brascan e a Adela. A sigla Adela significa Agência de Desenvolvimento na América Latina. Que nós fizemos o levantamento e verificamos que essa empresa tinha acionistas no mundo todo, era uma grande empresa. Então não poupava recursos lá, porque queria transformar aquilo num balneário, não sei bem, num grande empreendimento imobiliário e queria tirar as pessoas que lá estavam. Em 1972, a empresa comprou a Fazenda Laranjeiras do Sr. Carlos Lacerda, exatamente um dia após a exclusão desta área, Trindade e Laranjeiras, do Parque Nacional da Serra da Bocaina, por decreto federal. Que a história da Fazenda Laranjeiras, a fazenda foi confiscada pelo governador do Rio de Janeiro, era o Carlos Lacerda nessa época. Aí a fazenda foi confiscada por falta de pagamento de impostos. Ele, enquanto governo, ele confiscou a fazenda. E ele, enquanto pessoa física, saldou a dívida dos impostos e se tornou proprietário da fazenda e vendeu para a Fazenda Brascan. Isso já em 1972. Aí que começou a loucura toda, entendeu? Foi aí que eu vim para cá. Porque quando você vende uma propriedade sua, uma casa, você botar para que vende. Quando é coagido, não tem como você, né? É poder de força, poder de medo. Então é poder de medo de como ficaram com a Trindade quase toda. Ficaram toda mesmo. E, evidentemente, aquele cara que era o mais fraco, aquele que não tinha condições de se defender, sendo mandado embora para as periferias. É aí, nessa época, que você percebe o crescimento das periferias das cidades do litoral. Porque até a década de 60, e eu estou aqui no litoral norte de São Paulo desde 63, a gente podia dizer que havia gente pobre. Aliás, havia uma pobreza mais ou menos generalizada, mas não havia miséria. Todo mundo tinha a sua farinha, tinha seu peixe, tinha sua fruta, tinha sua dignidade, não havia criança de rua, não havia ninguém pedindo esmola. Para gente que morava na grande cidade, era quase como estar num lugar ideal, assim, né? Uma sociedade ideal, porque tudo parecia funcionar muito bem. Eles não têm condições de embarcar, não têm do que subsistir, então eu não entendo como nós vamos poder pagar para os senhores honorários. O doutor Sobral Pinto, um senhor bem baixinho, já meio arcado, sabe, com o peso da idade, 90 anos, sabe? Pegou e pôs a mão no meu ombro, né? Eu grandão, ele pôs a mão no meu ombro e perguntou assim para mim: quanto que você está cobrando para fazer o seu trabalho? Aí eu respondi: eu não estou cobrando nada, doutor, eu estou fazendo pelo meu ideal. Ele falou: então eu vou fazer pelo social. E ele, apesar de ser super de direita, ele sempre foi muito sensibilizado para a questão de justiça, né? Lembra que ele defendeu a Olga, mulher do Luiz Carlos Prestes, para o governo de Getúlio Vargas, acabou enviando a Olga para
para a Alemanha, onde ela morreu no campo de concentração. Mas ele foi o cara que teve coragem de defender Olga Benário, que na época significava botar a cabeça numa guilhotina. Mas ele não é justo, não é justo, não é certo, não é certo, isso eu vou defender. O São Martim morou em caverna. O Marciano, você conhece ele, morou no Ubatuba, né? A mulher dele teve um neném na caverna, sabe? Lá no Caixadaço, lá na praia do Caixadaço. E teve que se conformar assim mesmo, né? Aí eu falei, isso aí vai dar televisão. Aí a gente contatou o Jornal Nacional, falou, tem uma família morando numa caverna lá, fugindo lá dos jagunços. Aí pronto, aí o Jornal Nacional foi pra lá. Aí eu me lembro até hoje, não me lembro o nome do repórter, assim, o cara... a família vai morar na caverna e tal. Aí foi quando a Globo deu no Jornal Nacional, entendeu? Aí a gente sentiu, assim, a força da imprensa, né, numa coisa daquelas. A mudança na cultura começou quando um tal de progresso aqui chegou. Foi grilando desde a banda do Cepilho até chegar lá no chalé dos alemães. Mas esse povo que de bobo não tem nada, enfrentou de peito aberto a luta armada. Se armou de foice, inchada e machado, desmascarando uma Brascan falsificada, falsificada, falsificada. Mas a mudança na cultura começou quando um tal de progresso aqui chegou. Matou a 7, volta a guarda salsa, e lá embaixo descobriu a praia brava. A praia é brava, a praia é brava. Eu falo, mas falo da casa de farinha, da tapioca massa lá na prensa. De madrugada acende a boca lá do forno e quebra a massa que a hora é caldear. Cultura mista, cultura mista. E quando você discute a questão de Trindade e você discute a questão da Mata Atlântica, você vê que essas populações tradicionais, como os trindadeiros, como os índios, como o caboclo, eles tinham uma relação de mais amor e mais respeito e mais cuidado com a natureza. São esses valores que nós temos que resgatar, que nós temos que nos apropriar novamente na nossa cultura, se a gente quiser que o mundo sobreviva. Estamos de volta com o programa Contraplano. Hoje você assistiu o documentário Trindadeiros, 30 anos depois. Estamos aqui no estúdio com Davi Paiva, realizador do documentário. Davi, a gente viu que é uma história que, enfim, uma história atual, né? Apesar de o grande enfoque estar ali nos anos 70, é uma história de luta pela terra e no Brasil isso nunca deixa de perder a atualidade. Como está hoje a situação do caiçara ali de Trindade? Trindade, o morador de Trindade, o caiçara, é uma referência de vitória diante da terra, né? A gente pode perceber no litoral que cada vez o caiçara é menos dono da terra,
cada vez ele é mais expulso para os morros e os condomínios acabam tomando conta dessas praias. Hoje Trindade é um lugar turístico, como o pessoal viu aí no documentário, e é um lugar que recebe um turismo de massa muito grande e que ainda não tem uma infraestrutura adequada para receber essas pessoas. Então, a gente vive um conflito da cultura caiçara se perdendo, né, das tradições se perdendo, e em contraponto disso, um turismo cada vez maior e desorganizado, né, com o abandono dos poderes públicos, né. Como a gente pôde perceber, um grave conflito que existe em Trindade hoje é com relação às unidades de conservação. O Parque Nacional da Serra da Bocaina, que apesar de ter sido criado em 1970, apenas em 2008 começou a ser consolidado e hoje esse parque ainda está em conflito com a comunidade, com algumas regras, já que no parque não se pode morar, existem muitas leis que restringem o uso do solo e a comunidade ainda está se adaptando a isso tudo. E o que a gente espera é que esse parque dê abertura para que a comunidade possa participar e gerir e decidir junto com as unidades de conservação o futuro da comunidade. A gente percebeu no documentário que a comunidade se envolveu com a produção, né? Várias pessoas participaram, deram seus depoimentos. Como é que é? O que ficou para a comunidade depois desse documentário? Como é hoje a relação da comunidade com esse produto audiovisual? Esse documentário mudou bastante coisa. A princípio, eu percebia que os jovens, né, os meus amigos, eles não tinham a noção da história real, do porquê que ele mora naquele lugar, do porquê que ele nasceu e como foi difícil para os seus pais, seus avós, né, conseguir resistir a essa luta para que eles estivessem lá. Então, acho que a maior mudança é com relação a essa concepção da história. O jovem se apropriou, entendeu o que aconteceu dentro da comunidade e hoje tem uma maior participação dentro das decisões, associação de moradores, ainda não é o adequado, mas a gente pode perceber que a comunidade está mais consciente dos seus desafios, dos seus deveres e a gente espera que a comunidade consiga se unir cada vez mais em prol da preservação da natureza, em prol da cultura caiçara e de defender os seus direitos, né? Como está hoje a situação dessa empresa que estava lá? Você falou agora da questão do Parque Nacional. Como está hoje, nesses anos que você finalizou a produção, como está hoje a situação do caiçara de Trindade? É um conflito. O caiçara ainda vive um conflito sério. Depois desse documentário, foi questionado muito o direito dessa empresa desse lugar, das terras que eles detiveram após o acordo. E até hoje é um conflito grande, visto que o caiçara ainda não sabe ainda quem é o dono dessa empresa. A gente pode perceber que o poder público, prefeitura, ainda não conseguiu ajudar e resolver esse problema da questão fundiária. Então, Trindade ainda vive esse problema da questão fundiária, com invasões de terra nas áreas dessa empresa, mas isso tudo porque ainda não é esclarecido para toda a sociedade realmente quem é essa empresa, quais os planos dessa empresa. E hoje, inclusive, como o Parque Nacional está presente, o parque está cada vez mais tentando pegar essas terras e transformar elas em áreas de proteção ambiental e a comunidade lutando para que essas áreas se transformem em áreas de lazer para a comunidade. Então, a maior luta da comunidade de Trindade hoje é que essas áreas se tornem coletivas, de que todos possam usufruir dessa terra com a construção de quadras esportivas, áreas de lazer que Trindade ainda é carente, apesar de termos praias, cachoeiras, é uma comunidade carente de áreas de lazer. Então, espaços coletivos. Espaços coletivos. A gente espera que essa empresa, já que até hoje ela nunca conseguiu consolidar um empreendimento turístico, que o poder público ajude a comunidade a transformar essas áreas em áreas coletivas para que todas as pessoas usufruam da melhor forma possível. Davi, você é jornalista, é documentarista. Para você, qual que é a principal diferença entre... E você é caiçara, você contar a sua própria história desde uma perspectiva de quem é dali. Você acha que isso influencia no modo como a história é contada? É diferente se tivesse ido uma produtora de fora fazer essa história? Qual que é o diferencial para você? Nós tentamos ser o mais imparcial possível. Mas é claro que você vivendo essa história, você conhecendo essa história desde que você nasceu, tenho certeza que isso influenciou em algumas decisões e algumas escolhas. Nós privilegiamos tentar mostrar exatamente o sofrimento da comunidade e a perda da cultura.
mas ao mesmo tempo nós tentamos mostrar todos os pontos de vista, fazer o contraplano de tudo que acontece, do progresso, que tem os seus lados positivos, o seu lado negativo. Mas eu acredito que quando a pessoa está contando uma história da sua família, do seu lugar, acredito que a forma como essa história é narrada, ela é com mais amor e mais veracidade, eu acredito. Esse foi o programa Contraplano. Quero agradecer a presença do Davi, pedir que você faça suas considerações finais em relação ao teu produto. Eu agradeço o espaço da TV Câmara Jacareí e eu gostaria muito que todas as comunidades tradicionais, os índios, né, os caiçaras, os quilombolas, que eles não desistam das suas tradições e que lutem pelo seu espaço, lutem pelas suas tradições e principalmente que o poder público, né, o legislativo, o executivo e os órgãos ambientais que auxiliem essas comunidades que normalmente são carentes de informação para que elas consigam se manter as suas tradições e principalmente no quesito da preservação ambiental, a sustentabilidade e que o progresso não influencie tanto assim no modo de vida dessas pessoas. Sem dúvida nenhuma, o audiovisual é uma ferramenta na luta e conquista de direitos, seja de comunidades caiçaras, como lá de Trindade, ou povos indígenas, comunidades periféricas nas cidades. Se você é produtor do audiovisual e quiser participar do nosso programa, entre em contato conosco pelo redacão.tv@câmarajacareí.sp.gov.br. O programa Contraplano é o espaço do audiovisual na TV Câmara de Jacareí. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.